No vídeo de hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin, que vem subindo e descendo, passa dos 90 mil dólares e cai de novo para a faixa dos 80 mil dólares. Temos muitas posições aí alavancadas, sendo estopadas, sendo liquidadas nos últimos dias. Aqui está o preço do Bitcoin em dólares, que no momento em que eu estou gravando esse vídeo está em 89,5. O preço estava ali na faixa dos 89 durante um tempo, daí caiu para 88, foi uma queda aí significativa, uma alta maior ainda, chegou em 91 mil dólares ainda hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, agora caiu para 89,5, então um dia interessante aí para o preço do Bitcoin, oscilando entre a faixa dos 80 e 90 e poucos mil dólares, que realmente, pelo menos do ponto de vista psicológico, passar ou não da faixa dos 90 mil dólares é algo relevante aí, né? O preço do Bitcoin ainda abaixo dos 500 mil reais. Então vamos falar sobre isso e também sobre essa notícia aqui da BlackRock, então, que diz que os ETFs de Bitcoin são sua maior fonte de receita. Olha só, a maior gestora de investimentos do mundo está dizendo que os ETFs de Bitcoin são a sua maior fonte de receita. Digamos que você venda sorvete e o seu competidor, o maior player nesse mercado, diz que o sorvete que mais sai é o sorvete de chocolate, o sorvete que mais dá dinheiro. O que você acha que você vai fazer? No mínimo, você vai testar aí, vender também o sorvete de chocolate. Então, quando a maior gestora de investimentos do mundo diz que eles estão ganhando aí, a sua maior fonte de receita são os ETFs de Bitcoin, qual sinal você acha que isso vai dar para o resto do mercado? Bom, disclaimer clássico aqui do canal, isso não é uma dica de investimentos, mas vamos falar sobre essas notícias no dia de hoje. Então, bastante volatilidade, eu ia gravar o vídeo aí falando sobre a alta no preço do Bitcoin, mas já caiu de novo, então é realmente um cenário de certa incerteza quando a gente vê aí no anual, a gente ainda está vendo topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais altos e aparentemente grandes players estão até gostando desse momento de volatilidade, dessas correções. Muito cuidado também com posições alavancadas, está aqui, né? Posições alavancadas. Já faz um tempo que a gente tem mais pessoas aí sendo liquidadas com posições alavancadas, com posições de long, né, e não com posições de short. Então, cuidado com especulação. Você sabe, né, que o mercado financeiro é uma máquina de tirar dinheiro dos impacientes e colocar na mão dos pacientes. E a máxima, né, stay humble and stack sats no Bitcoin, ou seja, mantenha-se humilde e acumule satoshis, cada vez faz mais sentido, né? Então, interessante aí esse movimento, toda essa volatilidade, no final das contas, muitas pessoas tradando, pagando aí taxas de corretagem, enquanto que, na verdade, o preço do Bitcoin, quando a gente olha aí num cenário mais macro, não faz tanta diferença assim essas quedas aí de curto prazo. E olha só que interessante, então, essa notícia da BlackRock, vamos falar sobre isso, mas antes disso, já deixa o like, clique no sininho, clique no hype, inscreva-se no canal e também faça parte da área de membros, dependemos da sua ajuda aí para continuar com os vídeos no canal com cada vez mais frequência e qualidade, e de quebra você ainda tem acesso a conteúdo exclusivo de base sobre Bitcoin. Bom, então vamos dar uma olhada, né? ETFs de Bitcoin são hoje a maior fonte de receita da BlackRock, aparentemente, várias notícias nesse sentido estão circulando. E a BlackRock, então, sendo a maior gestora de investimentos do mundo, não persegue modinha, persegue fluxos bilionários. E a maior gestora do planeta administra 10 trilhões de dólares de valor do mercado e nada que gere receita relevante para ela é pequeno. Se o Bitcoin virou sua principal fonte de receita, significa que o apetite institucional pelo ativo ultrapassou qualquer outro produto financeiro novo dos últimos anos. E também o mercado tradicional está sendo empurrado, então, para dentro do Bitcoin. Se vocês quiserem ver a notícia completa, vocês podem ver, por exemplo, no portal do Bitcoin, onde consta aí na manchete, né? O diretor afirma que ETFs de Bitcoin se tornaram a principal fonte de receita da BlackRock. O executivo da BlackRock, Cristiano Castro, falou sobre a alocação de ativos digitais na Blockchain Conference do Brasil, né? Então, os ETFs de Bitcoin se tornaram a principal fonte de receita da BlackRock, segundo o diretor de desenvolvimento dos negócios da gestora no Brasil, Cristiano Castro, que falou ao Estadão após sua participação na Blockchain Conference Brasil na tarde de sexta-feira do dia 28. O evento aconteceu no Centro de Conversões Expo Center Norte, em São Paulo.
Então, quando a BlackRock ganha dinheiro com ETFs de Bitcoin, outras gestoras costumam seguir. A Fidelity já entrou, Morgan Stanley está oferecendo, Bank of America também, Vanguard está liberando compra aí recentemente, e gestoras menores estão copiando o movimento. O sistema financeiro funciona por concorrência e benchmarking, e se a líder ganha dinheiro com Bitcoin, os outros também geralmente querem seguir. Isso muda completamente a dinâmica do preço do Bitcoin. Antes o Bitcoin dependia de varejo, ciclos de halving, traders e mineradores, e agora depende de fluxos institucionais recorrentes, alocação estratégica aí de 1 a 5%, inclusive recomendada por bancos e grandes instituições financeiras, programas automáticos de compra via ETFs, financiamentos e planos de previdência dos Estados Unidos, ou seja, o Bitcoin entrou no piloto automático da liquidez global. E por isso o bear market pareceu estranho, né? Então a gente tem várias notícias positivas e uma promoção no preço do Bitcoin. Então será que isso é uma grande oportunidade? O preço lateralizou enquanto não havia liquidez global. Isso é um ponto bastante importante, certo? Juros estavam no pico e recessão parecia iminente. Quando a gente fala de preço de vários ativos, eles estão muito relacionados aí com a liquidez global. Eu sempre menciono esse artigo aqui, só um pouquinho, deixa eu aqui. Esse artigo aqui da Lynn Alden, que fala sobre a relação entre liquidez global e preço de vários ativos, principalmente o Bitcoin. Então existe essa relação entre o preço desses ativos escassos e a liquidez global, e a liquidez estava relativamente baixa recentemente. E mesmo nesse cenário hostil, o ETF da BlackRock se tornou o ETF de crescimento mais rápido da história, o que mais atraiu o fluxo líquido no mundo em 2024 e 2025. Agora imagine esse mesmo instrumento em juros caindo, liquidez voltando, Vanguard destravada, fundos de pensão entrando, bancos centrais comprando ouro e estudando Bitcoin. Então seria um cenário realmente bastante interessante para o preço do Bitcoin. E o sinal que ninguém está enxergando, então se a maior gestora do planeta ganha mais dinheiro com Bitcoin do que com qualquer outra classe de ativos, significa que o Bitcoin deixou de ser um nicho e virou infraestrutura do mercado financeiro. A tendência torna-se irreversível. E o que esse fato então pode antecipar para o preço? E aqui, como sempre, a gente gosta de trazer alguns cenários utilizando uma inteligência artificial, o ChatGPT na versão 5.1, a última versão paga aí do ChatGPT. Então vamos colocar aí esses 3 cenários colocados aqui, né, e vamos verificar se fazem sentido ou não. E o cenário número 1 é uma reprecificação estrutural, né, que seria um cenário base. Então se 1% do dinheiro institucional global entrar, então poderemos ter um preço de 300 a 500 mil dólares por Bitcoin aí no médio prazo. Cenário número 2, uma adoção forçada, né? Bancos centrais e países brigarem por reservas com preço do Bitcoin, podendo chegar até, de repente, $1 milhão. E o cenário número 3, uma estagnação de liquidez. Então, mesmo sem boom, ETFs seguem comprando e temos uma alta mais gradual e constante. Os ETFs acabam criando um ralo permanente no supply. Então, basicamente, o jogo aí está mudando para instituições financeiras e para o mercado financeiro tradicional. Os bitcoinheiros, os visionários, os entusiastas de tecnologia e criptografia já viam o Bitcoin como uma solução, uma potencial solução para o sistema fiduciário que está quebrado, mas agora a BlackRock acaba de admitir, né? Sua fonte de receita são os ETFs, sua principal fonte de receita são os ETFs de Bitcoin. Não é sobre especulação apenas, é sobre o sistema financeiro sendo obrigado a integrar o Bitcoin, porque ele dá lucro. É uma questão de teoria dos jogos. Se os seus competidores estão ganhando dinheiro aí com um ativo, com Bitcoin, no caso, faz muito mais sentido que exista uma pressão aí para, no mínimo, estudar o ativo, mas possivelmente também para pensar em ofertar o ativo. Vamos dar uma olhada rápida aqui em alguns indicadores, como sempre. Fear and Greed Index está em 22 agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, realmente, um cenário bastante duvidoso, né? A gente já teve aí esse cenário de queda, depois correção, queda, depois uma valorização ainda maior, né? Tanto no preço do Bitcoin quanto no indicador do Fear and Greed Index. O fato é que
Ele não costuma ficar muito baixo durante muito tempo. Quando ele chegou em 10, eu avisei vocês que era difícil ele permanecer nesse patamar durante muito tempo. E quando falamos de outros indicadores, temos, por exemplo, o Mayer Multiple aqui do Bitcoin. Então, está carregando aqui, né? Mas então em 0,82 aí para o Mayer Multiple, que também é um patamar bastante interessante para Mayer Multiple. E aqui MVRV em 1,58 também é um patamar interessante. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Será que veremos o preço do Bitcoin não só passar da faixa dos 90 mil dólares, mas seguir em uma tendência de alta, certo? Essa correção poderia ser uma correção temporária aí, que vai dar origem a novos topos, ou principalmente quando a liquidez voltar, né? Ou será que de fato começamos um bear market? E essa queda de 4% no ano de 2025 vai aumentar, né, uma queda ainda maior. Enfim, quero saber a opinião de vocês nos comentários. Like, sininho, inscrevam-se no canal, apoiem o canal aí também, pois somos um canal independente que depende da ajuda de vocês aí para fazer vídeos com cada vez mais frequência e qualidade. Vou ficando por aqui, um grande abraço, vejo vocês muito em breve no próximo vídeo do canal.